quinta-feira sobre como preparar os nossos odres novos. E essa ilustração que a Mari trouxe aqui hoje foi algo muito tremendo para nossas vidas, né, de como pegar ali o odre velho. Muitas vezes nós estamos como odre velhos, achamos que sabemos tudo, achamos que somos donos da verdade, achamos que somos melhores que outras pessoas, mas nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós precisamos sim, né? Eu fico imaginando esse processo de pregar ali o odre velho, mergulhar ele no azeite, esfregar, né, querido? Imagina como isso não deve ser doloroso para nossas vidas. Você ter que ser mergulhado e ser tratado, e ser mergulhado ali, querido, e você receber cura de Deus, mas antes de receber a cura, você ser ali, né, exprimido, aquela dor muitas vezes que vem, que a gente quer desistir. Então, querido, isso é algo que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida, que é o tratamento. E na quinta-feira, nós preparamos, né, a palavra para falar um pouco sobre isso, né, de como estar cheios, como estar prontos para receber, né, o vinho novo. Então, nós falamos um pouco sobre arrependimento e reconciliação, né, daquilo que nós podemos buscar como verdadeiro arrependimento, que é rasgar os nossos corações, praticar o perdão, reconhecer os nossos erros, ter oração e dependência de Deus, orar juntos como família, tirar um dia de consagração, esperança e restauração, né? Conversa sobre sonhos, planos e ensino para as próximas gerações. Como foi o Camassai leu aqui, né? Sentado à mesa, falando com os nossos filhos, né? Trazendo eles para essa realidade. E hoje, querido, dando continuidade daquilo que nós estamos aprendendo no livro de Joel, né? Como ela falou, motivo você também, querido, a ler o livro de Joel. É um livro curtinho, 3 capítulos, um livro gostoso de ler. Pratique isso na sua casa, com a sua família, muito gostoso, muito legal. E a palavra, né, que Joel traz para nós, né, a frase, derramando, né, vinho novo, que nós colocamos aí sobre a família, com base no livro de Joel, capítulo 2, é uma linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica que vai remeter 2 ideias principais do livro de Joel. E quais são as 2, né, linguagens que ele traz ali? De restauração material, diga, restauração material, e restauração espiritual, que é o quê? O derramamento do Espírito Santo de Deus. Então Joel, ele vai falar sobre isso, né? Então, lá em Joel 2, no capítulo 19 ao 24, nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre essa restauração que Deus provisionou para nós, através de atos de arrependimentos. Então, lá em Joel, capítulo 2, versículo 19, vou ler na NVI aqui, tá, querido? A palavra começa dizendo assim: E o Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando a vocês trigo, vinho novo e azeite. Então aqui, o Senhor já está fazendo o quê? Uma promessa. A promessa não está vindo de um homem. A promessa não está vindo de uma pessoa. A promessa está vindo do Senhor. E o Senhor, querido, Ele não é mentiroso, Ele não é homem para falhar na sua palavra. E Ele continua dizendo, estou enviando vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para a terra seca e estéril, e lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, e o mau cheiro se espalhará, e ele tem feito essas coisas grandiosas. Então veja, querido, o que a palavra fala para nós. Joel, ele foi um homem usado por Deus para falar sobre o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos aprender hoje que essa restauração material, ela vem no contexto imediato desse capítulo 2 de Joel, porque Deus promete restaurar o quê? As colheitas. Deus promete, querido, a abundância após um período de devastação pelos gafanhotos. Então Deus declara, através dessa palavra, para este tempo, para esta hora, que Ele vai, querido,
vai nos suprir, que Ele vai restituir a nossa família. As nossas colheitas serão abundância. As suas colheitas para o ano de 2026 serão abundantes em todas as áreas da sua casa. Mas para isso acontecer, eu tenho que buscar, eu tenho que estar aos pés do Senhor, eu tenho que buscar, querido, estar diante de Deus com o coração rasgado. A palavra do Senhor, Ele fala que Ele vai trazer, querido, toda a restauração. E quando Ele fala do vinho, o vinho, querido, ele é um conjunto ali, junto que nós já aprendemos com o cereal e com o azeite. E essa ministração do azeite, querido, nós vamos começar ela semana que vem com um casal internacional poderoso que vai trazer essa palavra para nós. Então eu vou deixar vocês curiosos para saber quem é esse casal, para você poder vir e participar e receber essa completa unção de Deus para a sua casa, amém? Então, ele representa o quê? Ele representa a provisão material. Ele representa a alegria, a fartura de que Deus traria de volta para o seu povo. Então veja, querido, como família, muitas vezes nós estamos vivendo ainda uma escassez na área sentimental, uma escassez na área amorosa, uma escassez na área de afetividade dentro da nossa casa. Nós muitas vezes não conseguimos viver, querido, essa restituição da alegria, da fartura de Deus, que Deus está prometendo que Ele vai trazer para nós. Por quê? Porque ainda nós não entendemos que nós precisamos rasgar o nosso coração. É nós que precisamos andar nos caminhos do Senhor. Talvez você está hoje aqui abatido, triste, talvez com uma decepção dentro do seu casamento, talvez com uma decepção dentro da sua área profissional, talvez com uma decepção com você mesma. Talvez você está decepcionado com você mesmo, com as suas atitudes. Mas nesta noite, querido, abra o seu coração, porque a presença do Senhor representa nesta noite, querido, essa abundância no período de devastação. Deus vai suprir as suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Ele é Deus, Ele vai suprir. Então, quando ele continua, a palavra fala dessas colheitas, abundâncias após esse período de devastação. O vinho, o azeite, né, e o cereal representa essa provisão material que nós precisamos de Deus. Então, para a família, isso simboliza o quê? A bênção de Deus. A bênção de Deus sobre o sustento familiar. Aquilo que nós lemos no Salmo 128, que a Amassai ministrou. Talvez, querido, você, homem, precisa se posicionar melhor diante da sua casa. Talvez você, homem, precisa ter uma disposição para mudar as suas atitudes dentro da sua casa. Homem foi feito para trabalhar, querido. Homem foi feito para trabalhar. Então, querido, não sinta o peso do trabalho. Sabe, é amanhã. Não, você foi feito para trabalhar. Você foi feito para honrar aquele trabalho que Deus te colocou. E se você não tem um trabalho, eu creio que Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai prover um emprego para você. Deus vai abrir, querido, porque é tempo de provisão de Deus. É tempo de abundância de Deus através do derramar do vinho novo. Então, isso para nós como família representa a bênção de Deus sobre o sustento familiar, a provisão das necessidades básicas e a restauração da alegria do que, querido? Da prosperidade no lar. Imagina essa situação como a Amassai falou. O povo dependia das plantações, não tinha plantação, o gado estava tudo morrendo. As pessoas não tinham de onde tirar. E agora imagina dentro do seu lar, como está, querido, a alegria, como está a prosperidade, não somente financeira, mas como está o convívio do homem, da mulher, do pai com o filho, do filho com o pai. Nós precisamos buscar isso. Talvez a sua família está passando por um período que você não entende, somente os filhos. Às vezes os pais se separaram, às vezes a mãe foi embora, às vezes o pai foi embora. E aí você fica pensando, o que está acontecendo? Vai orar, filho. Vai buscar diante de Deus.
vai colocar diante de Deus a sua causa, porque o vinho novo está sendo derramado sobre a sua vida nesta noite. Não tem nada que possa ir contra a presença do Espírito Santo. E agora, quando nós olhamos para isso, para essa prosperidade, essa restauração da alegria, sabe, homens, nós precisamos valorizar as nossas esposas. Nós precisamos honrar as nossas esposas. Nós precisamos amar as nossas esposas. Quando você está com a sua esposa, tem que ter tempo de alegria, tem que ter o óleo de alegria. Não é só internet, não é só celular. Tem casal que muitas vezes está dentro do mesmo lar, um no sofá, outro no outro, se alimentando somente da internet. Não tem relacionamento, não tem convívio, não tem conversa. Isso, querido, é falta de vinho novo no seu casamento. E os dois, juntos, precisam buscar isso. Se você quer viver algo novo de Deus, busque isso essa noite. Sabe, é impossível um homem falar assim, eu não entendo o que o pastor está falando. É mentira. É mentira, porque você entende tudo que é errado da internet na sua cabeça. Você entende tudo que é errado, que quando está passando pornografia, está passando coisas de mulheres que não são lícitas para o seu lar, você acaba vendo. Então você precisa, homem, restaurar esse odre, para que Deus derrame do vinho novo sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Você precisa honrar essa mulher que está do teu lado. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Eu não consigo. Não consegue? Claro que consegue. Você foi criado por Deus. Deus não te criou para o pecado. Deus te criou para encher a sua vida de vinho novo, da presença dEle, para restituir, para colocar sobre a sua casa a bênção do Senhor. Sabe, mulheres, você precisa também honrar o seu marido. Você precisa ser grata a Deus. Talvez você não casou com o príncipe encantado que você queria, mas foi o que Deus tinha para você. Você vai fazer o quê? Vai devolver ele para o pai dele agora? Para a mãe dele? Não dá. Então, o convívio agora é até a morte. E se o varão, porventura, não está do seu lado, ore por ele. Deus vai derramar sobre a vida dele. Deus vai tocar na vida dele. Sabe, filhos, os filhos que estão aqui, vocês precisam honrar os seus pais. Vocês precisam obedecer os seus pais. É mandamento do Senhor que Ele vai derramar vinho novo sobre a nossa casa, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos. Mas você, filho, precisa agradecer ao pai. Você precisa ser grato. Seu pai compra roupa para você. Seu pai põe um alimento dentro de casa. O seu pai te ama. O seu pai te protege. E você muitas vezes está dando ouvido aos amiguinhos da escola e está falando mal do seu pai. Eu não gosto do meu pai, mas ele é o seu pai. Como que você não vai gostar do seu pai? Como que o Senhor vai derramar vinho novo sobre essa geração que tem lenha para queimar, se você não se converter ao Senhor agora? Agora é a hora de se converter. Vocês nasceram para essa hora. O vinho novo vai ser derramado. Você já parou para pensar quanto tempo de vida seu pai ainda tem? Você sabe quanto tempo de vida o seu pai ou sua mãe tem? Ninguém sabe. Então, o tempo de honrar o seu pai é hoje. É agora. É obedecer a ele. E sabe, pais, nós também, nós não devemos gerar a ira dos nossos filhos. Uma das coisas, querido, que eu tenho buscado diante do Senhor é servir a minha casa com a minha disposição. Eu tenho disposição para trabalhar. A empresa liga para mim 1 hora, 2 horas da manhã, eu acordo, eu vou lá, eu resolvo. Eu estou à disposição do quê? Do trabalho. Então, se a minha filha chega para mim e fala, papai, eu tenho um evento lá em Itupeva, 2 horas da manhã, eu pego o carro e eu vou levar. Se eu tenho um evento 10 horas da noite, eu pego o carro e eu vou levar. É minha filha, foi eu que gerei, é meu compromisso. E eu não faço isso reclamando não, igreja. Porque é meu compromisso. Então, pai, se você também não faz isso para os seus filhos, que amor que você demonstra por ele? Porque eu não consigo imaginar Deus, quando nós quebramos o nosso coração, rasgamos o nosso coração para ele, eu não consigo imaginar ele, Vitor,
tirando você da onde você mora hoje, né, de manhã eu usei o Tiago, agora eu vou usar o Vitor. E falando assim, ó Vitor, você não precisa mais ir embora para sua casa, tá bom? Está aqui ó, a chave de uma casa, lá no Golf Club, da melhor casa. Tudo que você vai querer voltar para sua casa, Vitor? Não vai. E Deus tem o melhor para você, igreja. Então por que você vai sair daqui essa noite com as mesmas atitudes? Deus tem o vinho novo para você, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele tem o vinho novo. Ele tem. Então, querido, nesse contexto que Joel fala, ele promete restaurar as colheitas e a abundância. E eu creio que isso vai ser para a sua casa, em nome de Jesus. O Senhor vai restaurar a sua alegria, a sua prosperidade. O Senhor vai resgatar, querido, a sua aliança com sua família, para poder derramar do vinho novo. Isso, querido, se chama provisão natural. Nós estamos falando de provisão natural. Aquilo que é gerado dentro do meu lar. Quando eu abraço, quando eu beijo, quando eu estou presente. Sabe? Quando o seu filho chega para você e vem apresentar alguma coisa. Né? Nós, o ano passado, vou testemunhar algo para a igreja. O ano passado, a Harumi começou a fazer um curso. E esse curso é para uma outra igreja. E esse curso chama One Love. One Love, né? É em inglês, querido. Mas, na verdade, é Somos Um. Né? E ela começou a aprender como fazer célula na escola. Hoje, fazer célula na escola, quem é de escola que sabe, é um grande desafio. Né? Os meninos ali que sempre estão lá em casa, a gente conversa, é um grande desafio. E ela fez esse compromisso com Deus, jejuou chocolate o ano inteiro. É fácil, criançada? Quem está aí, os juniores, é fácil jejuar chocolate? Para os adultos já é difícil, imagina para um adolescente. Mas ela fez isso. E aí ela colocou um propósito dentro do coração, que ela queria participar de um evento que se chama Descende. É isso, Rá? Descende. É um evento, querida, onde se reúne no mesmo dia, em vários estados do Brasil, mais de 40 mil jovens, com 12 horas de louvor e adoração ao Senhor. Não nasceu no meu coração, não nasceu no coração da mãe dela, nasceu no coração dela. E quando ela veio, papinho de filhinha, né? Papai, quando você vai orar para Deus, como que você começa a oração, Lu? Papai, né? Quando a gente quer alguma coisa, é sempre assim, papai. Falei, é mês de janeiro. Isso foi ano passado. Mês de janeiro é pesado, filha. Você tem noção quanto que nós gasta em janeiro, fevereiro e março? Eu sei, papai, mas se nós começar agora... Querida, ela fez uma apresentação no Canva. Eu não sei mexer com esse negócio de Canva aí, eu mexo com PowerPoint, aleluia. Sentamos na sala, ela falou, posso passar uma apresentação para vocês? Eu falei, pode. Nem sabia do que era. Me senti lá na empresa, Letícia. Começou, tal dia a viagem, tal, o hotel tal, vai custar tanto e papapá. Você acha que ela dobrou eu ou não, querido? Adivinha onde nós vai para o dia 31 de janeiro? Belo Horizonte, participar do evento dos Descende, querido. Ela vai estar lá. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos lá louvar ao Senhor. Não sei se eu vou aguentar 12 horas de louvor e adoração. Eu já estou preparando meus remédios para dor na gota, já estou levando chinelo, aleluia. Né? Porque eles têm lenha para queimar, querida. A nossa lenha já está metade queimada, 50, então nós já queimamos metade. E nesse dia 31 de janeiro, é aniversário da Radassa. 13 anos. Quem vai comemorar o aniversário em outro estado? A Radassa. Olha que como Deus é bom. Vamos levar ela para começar o aniversário dela em Belo Horizonte. Entendeu? Que coisa mais gostosa que isso? Mas veja, querido, não nasceu no meu coração. Não nasceu no coração da mãe dela. Nasceu no coração dela. Você está entendendo a importância de você sentar com a sua família e mostrar a sua realidade?
Sabe, queridos, valorizar a família não é você levar a sua família para lugares chique. Eu vou, né, vamos para o resort. Ela poderia, querido, convencer nós, levar ela para um lugar, para um resort. Não, ela escolheu estar na presença do Senhor. Agora, você acha que ela está semeando para mim ou para a mãe dela? Ou ela está semeando para a vida dela? Para a vida dela. Eu falo para ela, filha, quando você tiver a sua idade, eu imagino você como um foguete na mão de Deus nessa geração. Então não deixe ninguém roubar o seu coração neste momento. Há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Sabe, tem muitos meninos bonitos já na sua idade, mas ainda não é tempo. Guarda o teu coração, preserva isso, essa sede de crescer, de buscar a presença de Deus. Então, querido, nós temos que mostrar para a nossa família a nossa realidade. Sabe, talvez você fale assim, eu não consigo levar a minha família a passear. Pega hoje à tarde, tempo gostoso, hoje não foi gostoso hoje? Leva o seu filho, quanto que custa um picolé? Vai lá na praça, compra um sorvete, tira um tempo em família, senta na mesa como nós aprendemos aqui. É tão gostoso. Né? Vem aqui, do lado da igreja, tem aqui os nossos irmãos, pega uma aguinha de coco, senta na mesa, e aí, amor, como é que está a sua semana? Puxa, né, eu encontrei um casal hoje, eu ministrei isso hoje de manhã, e né, fui lá comprar uma melancia, tinha um casal lá, e brinquei com eles, né? Falei assim, tá praticando, tem que investir, né? Já está até falando do filho aqui, acho que nós vai ter um filho esse mês aqui. Eu falei, que benção, glória a Deus, né? Já está sendo gerado aí. Então, querido, é isso. Às vezes a gente complica demais as coisas. Às vezes a gente pede uma unção, a gente quer falar, quer orar, quer fazer isso. Não, mas Deus quer o simples. Deus quer você com a sua família sendo restituído em todas as áreas materiais, para que vocês possam, querido, onde você estiver, mostrar a sua prosperidade que o Senhor está agindo na sua casa. Em nome de Jesus, amém? Lá em Joel 2, continuando em Joel 2, do versículo 28 até o 29, agora, nós vamos falar sobre a restauração espiritual, daquilo que Deus fala conosco. Então, o dia do Senhor, depois disso, depois de restituir tudo isso, a alegria na sua casa, seu casamento, você marido honrando a sua esposa, os filhos bem alinhados, você trabalhando dentro da sua casa para dar vista. O Senhor diz assim, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei do meu espírito nesses dias. Então diga assim, é hoje. É hoje que o Senhor quer derramar, querido. Não é amanhã, não é ontem, não, é hoje. Então, essa passagem é mais impactante, mais frequentemente, né, que nós vimos aqui referida de Joel, é a profecia que é messiânica sobre o derramar do Espírito Santo, né, de Deus sobre toda a carne. Então é sobre toda a carne que nós vamos ver o que cumpriu a palavra de Joel. E o vinho novo que nós estamos falando significa o quê, querido? Alegria, festa, celebração, o novo derramar do Espírito Santo, a alegria transbordante que talvez está faltando na sua vida agora, pessoal. Ser cheio do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, nós desejamos o Espírito Santo. Eu quero falar novas línguas, eu quero ter visões, eu quero ter dom de cura. Eu quero. Aí Deus derrama do Espírito sobre a sua vida. Você é cheio do Espírito Santo, mas o odre está furado. O odre está em algumas coisas ainda que precisa costurar. E você precisa, eu preciso nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender para reter, querido, esta alegria, esta festa de celebração, esse novo derramar que vai acontecer hoje na nossa casa, na sua família. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus é um reino de alegria. Já parou, querido? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós oramos assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Agora, como é a vontade de Deus lá no céu? Imagina, querido, o céu,
coisa linda, maravilhosa, anjos, querubins, o Senhor assentado ao trono, e ali recebendo adoração. Então veja, querido, é uma vontade, que ali, querido, é muita coisa, é muita alegria. Então não tem como, querido, nós sermos cheios do vinho novo. Sabe, querido, o Espírito Santo, ele traz uma alegria que não se acaba. Você pode passar por uma luta, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas a sua alegria permanece para sempre. Porque você é gerado, foi gerado no ventre da sua mãe, e o Espírito de Deus já estava com você. Deus já tinha um projeto na sua vida hoje, para esse tempo, para essa hora. Então, querido, esta alegria, muitas vezes, é roubada das nossas vidas. Nós nos deixamos ser roubados. Roubados, querido, aonde? Muitas vezes, querido, por mentiras. Mentiras no nosso trabalho, mentiras dentro da nossa casa. Nós somos roubados através de traições. Traições dentro do casamento, traições de pais, traições de filhos para os pais. Sabe, filhos, quando você mente para o seu pai, isso é uma traição. Quando você esconde algo dos seus pais, isso é uma traição. Traição dentro do ministério. Traição dentro do ministério pode acontecer? Ué, Judas não traiu Jesus, estava onde? Dentro do ministério. Quando você fala mal do seu líder, quando você se reúne com outras pessoas, né? Mas isso não acontece na nossa igreja, aleluia, é só nas outras igrejas, né? Quando você se reúne com um ou outro, e aí você começa, não, você viu lá, você viu. Gente, isso é pecado. Como que você quer reter o vinho novo, se você está falando mal da igreja que você congrega, você está falando mal das pessoas que oram muitas vezes por você. Não tem como reter o vinho novo, querido. Então, querido, essa profecia que nós vamos entender, que é citada por Pedro no dia de Pentecostes, em Atos 2, do 16 ao 18. Glória a Deus. Atos 2, do 16 ao 18. Essa profecia, querido, se cumpriu naquele dia. E essa é uma profecia de que Pedro está falando, como nós estamos falando nesta noite para você. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visão, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra. Então, quais são esses sinais? Quais são esses prodígios? Queridos, sinais, prodígios vão acontecer na sua casa, quando você abrir o seu coração, rasgar o seu coração, assentar-se à mesa e falar, família, nós precisamos nos voltar ao Senhor, para o derramamento do Espírito Santo, porque são essas palavras que Pedro estava falando, nós estamos falando hoje. A mesma promessa que foi feita lá antes do Novo Testamento, no livro de Joel, ela foi ali citada no dia de Pentecostes, e hoje nós estamos citando a mesma palavra, que o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Então, irmãos, essa profecia é algo que vai trazer, é o cumprimento espiritual do vinho novo para a nossa casa. E quando nós olhamos para isso, nós vemos, querido, que a presença do Espírito Santo na nossa família, na nossa casa, a presença gera o quê? Uma direção divina. Essa direção divina, o Espírito Santo, habitando nos membros da família, oferecendo o quê? Consolo. Oferecendo poder para viver uma vida que agrada a Deus, em família. Não é nada impossível, é algo possível, se eu buscar a presença e direção divina.
A presença do Espírito Santo vai trazer para nós, o derramar do vinho novo, vai trazer restauração espiritual. O que é restauração espiritual? É a capacidade de profetizar. Eu profetizo que eu serei um homem melhor. Eu profetizo que a minha esposa será uma mulher melhor. Eu profetizo que juntos nós vamos ser uma família melhor. Eu profetizo sobre a vida dos meus filhos que eles serão maiores e melhores do que eu. É buscar isso, a presença divina vai trazer o quê? Vai trazer essa revelação espiritual, a capacidade de profetizar, a capacidade de sonhar, de ter visões. Simboliza uma comunicação direta com Deus. Quando eu estou cheio, querido, eu estou cheio. Eu busco ter uma nova mentalidade em um relacionamento transformado. Não adianta nada eu vim aqui, ouvir tudo que nós estamos ouvindo, aquilo que está nos alimentando, e eu sair da porta e voltar a ser a mesma pessoa. Não vai resolver nada. É a mesma coisa de você que esse ano, talvez como todo mundo, você faz assim, ó, esse ano eu vou fazer melhor, eu vou cuidar melhor da minha saúde física, porque nós somos corpo, alma e espírito, amém? Então, nós temos que cuidar bem desses 3 elementos. O Espírito, me alimentar da palavra e da presença de Deus. A alma, se eu estou cheio da presença e da presença e da unção de Deus, a alma está sendo alimentada. Agora, o corpo, o Espírito Santo não vai cuidar por você, querido. Você precisa também buscar ali, estar diante do Senhor, praticando isso. Então, eu digo assim, se você vai lá, esse ano eu vou cuidar melhor do meu corpo. Você procura um profissional da área. Aí o nutricionista passa para você tudo que nós estamos passando. Permaneça na presença, na casa do pão. Você vai ser alimentado na casa do pão. O vinho novo vai vir sobre a sua vida. Então você vai ter que praticar, vai ter que orar, vai ter que se arrepender, né? Aí vai vir, né, o azeite. Aí você sai daqui, uau! Eu vou fazer tudo isso, vou para a academia, vou parar de comer gordura, vou parar de comer pão, vou parar de fazer isso. Você sai do nutricionista, você já se imagina você já magrinho, bonitinho, fortão. Aí você passa na esquina, vê 2 coxinhas aí para mim. Mudou alguma coisa? Não mudou? Nada. É o alimento. Podemos ouvir tudo isso. Podemos pedir a presença, porque precisamos de direção divina, renovação espiritual. Para quê, querido? É ter essa capacidade. Mas se nós não buscarmos um relacionamento transformado, não baseie em práticas religiosas antigas. Como que nós vamos estar, querido? Com odres velhos. Odres velhos, não vai mudar nada. Então, nós precisamos, querido, entender que a presença do Senhor, o óleo novo, ele vai trazer unidade e propósito. Sabe, a promessa abrange todas as classes. Ele está falando aqui. Ele está falando dos filhos, filhas, velhos, jovens. Os jovens têm lenha para queimar. Eu sempre gosto de falar isso para os jovens, né? Por causa daquela canção, daquele casal lá. Vocês têm lenha para queimar. Então vai queimar lenha no lugar certo, vai evangelizar, vai pregar a palavra de Deus, para de mimimi, para de buscar coisa errada aí no TikTok, para de buscar coisa errada na internet, vai fazer a palavra de Deus, faça um vídeo, faça alguma coisa que pregue a palavra de Deus. Eu tenho 1000 seguidores, pegue a palavra de Deus para esses 1000 seguidores. Sabe, homens, outro alerta para nós queremos buscar isso. Unidade e propósito. A promessa abrange essas idades. Nós, como homens, sai fora desses grupos, querido, que fica mandando as coisas que não te traz edificação nenhuma. Foge disso. Mas o cara lá vai ficar chateado. Sai dessa, meu irmão. Sabe esses grupos que mandam coisa que é mulher daqui, é mulher dali, é piadinha que tem palavrão. Foge disso, você é um odre novo. Você quer ser legal com o mundo lá fora? Mas você está prejudicando a sua relação com Deus. Não foi os amigos lá que morreram por você, foi Jesus. Ele merece o seu respeito. Ele merece que você use os seus olhos para adorá-lo, não para ficar vendo coisa errada aí nos grupos. Edifica a sua casa, irmão. Sai desses negócios de Satanás aí. Isso aí é seta para a sua vida.
Sabe, busque isso, renovação espiritual, unidade e propósito. Por quê, querido? A palavra fala que, portanto, né, quando nós vemos derramando o vinho novo, que fala sobre Joel, base Joel 2, sobre a família, é um pedido de uma declaração de fé. É o que, querido? É na restauração completa. É uma restauração completa, material e espiritual da família. E onde há a provisão de Deus, é abundante a presença do Espírito Santo. E isso é evidente na vida de cada família. Então você precisa buscar, sabe, queridos? Então, quando você estiver tendo essa experiência com Deus, peça isso para Ele. Fala, Senhor, eu já entendi o propósito do cereal, é estar na Tua presença. A pastora ministrou com muita graça essa palavra. Trouxe ali para nós grandes revelação, né? Ruth e Noemi. Ruth, para mudar a situação que onde ela, Noemi estava, ela teve disposição de ir para o campo. Talvez está faltando na sua casa, na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, você ter disposição para mudar. Não é igreja. Igreja, placa de igreja não muda ninguém. Mas é uma atitude minha e sua. Eu tenho que mudar, eu tenho que buscar. Ruth foi lá no campo. E se Ruth falasse para Noemi, não, Noemi, eu vou lá, eu sou moça, tem um monte de jovem lá, vão olhar para mim e vai falar, uma pobre lá vindo buscar espiga. Ela tinha mudado, querido, a atitude, como que estava a situação da casa dela? Não. Então você precisa ter atitude, né? O trigo, Jesus, o pão da vida. O vinho, querido, a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja você com uma casa alegre, feliz, um casamento alegre, um casamento feliz, um casamento, querido, que você vai chegar em casa e você vai ter o prazer de chegar na sua casa. Sabe, você vai chegar, você vai sentir alegria. Uau, estou chegando na minha casa, glória a Deus. E pega a sua esposa, oi amor, como foi o dia? Foi assim, e as meninas, e como é que foi as crianças? Ai, quebrou isso, quebrou aquilo. O cachorro bagunçou ali a horta, bagunçou o vaso. Glória a Deus, nós arruma, não tem problema. Estamos todos bem. É a alegria de chegar em casa. Precisamos voltar a isso. Hoje é dia de culto, glória a Deus, eu vou lá, né? Vou lá ver os pastores pregar, a pastora Silmar, o Sandro que prega, e vou lá, glória a Deus. E amanhã é célula, quarta-feira, como a Maçã diz, vai voltar a célula, vamos para a célula. É a alegria do vinho novo. Amanhã é segunda-feira. Você vai chegar lá, daqui a pouco. 4 horas tem gente que já começa a sair. Pelo amor de Deus. Ô filho, eu vou falar para você. Quem trabalha na área de manutenção aqui? Levanta a mão. Ou já trabalhou? Terrível. Terrível, filho. Tem dia que os caras ligam, pensam que é 2 horas da tarde. Está tudo parado. Não é, Lê? Tudo quebrado. Máquina parada. Glória a Deus que as máquinas quebrou, porque eu tenho serviço, dá para me ir lá arrumar. Aleluia. Sabe, querido? Valorizar essa alegria. Nós vemos pessoas aí carrancuda, feia, brava, não conversa. Pelo amor de Deus, isso não é óleo novo, não. Isso é tristeza, você precisa romper isso daí. Em nome de Jesus, amém? Sabe, querido, a vida transbordante é uma vida cheia da palavra, alegria e unção do Espírito Santo. Então, querido, não vai faltar sobre a sua vida a unção do Espírito Santo. Porque onde não há falta, querido, do Espírito Santo, não falta nada. Porque o Espírito Santo supre tudo. E eu quero deixar essa palavra, querido, né? Para que nós possamos orar. Porque, tirando tudo isso de conclusão que nós temos para a nossa vida, Deus não apenas supre a sua casa materialmente, mas Ele também, querido, transborda, trazendo fartura e alegria e a libertação daquilo que você deseja. Então o Senhor tem algo para fazer na sua família hoje, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Quero convidar o grupo de louvor. Eu gostaria de convidar alguns irmãos, o Júnior, Tiago, com a Camila, a pastora, a Massai, o Rogério, a Alessandra, se quem puder, né, dos que estiver aqui, dos diáconos, o Chico, com a Edna, quem são aí do grupo do diaconato, a pastora, o Sandro, e nós vamos fazer algo hoje, querido, que talvez nós fazemos muito isso. Vem aqui na frente, aqui, ó, né? E eu quero convidar você, querido, que está passando por um momento de dificuldade na sua família. Talvez tenha faltado vinho novo no seu casamento, né? O Beto e a Kate
Consegue vir aqui, Beto, orar também, né? Em nome de Jesus. Entenda, querido, que o derramar do Espírito Santo de Deus, ele é para todos. Ele não é só para algumas pessoas. E existe algo que nós precisamos entender. A Massai leu, e eu coloquei aqui, Mateus 9,17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, odres se romperão, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, ambos se conservarão. Então nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero convidar você, que está com a sua família, com seus filhos, ou você está somente, ou está a esposa e o filho, a esposa e a filha, mas eu quero que você venha até o altar. Nós vamos orar pela sua casa, derramando o vinho novo, amém? Vou pedir para os ministrantes, não se deloguem tanto, querido, na oração, sabe, para que nós possamos atender a todos, mas derrame do vinho novo, derrame do vinho novo. Então você que deseja isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Aqui nós temos os casais que estão preparados, eles vão orar pela sua casa, pela sua família. Glória a Deus. Existe uma rocha que chama Jesus. Isso. Deixe o Espírito Santo derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso. Aos ministrantes que estão aqui, orem pela família, tá, querido? Coloque a mão sobre a esposa, sobre os filhos, em nome de Jesus. Vamos derramar sobre todos, sobre todos. Serão nossos filhos e nós glorificaremos sobre toda a carne. É a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor. Aleluia. Ei, e a casa não será abalada. Você que recebeu, volte no seu lugar, para que nós possamos atender a todos. Está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Sobre todos, Pai querido, todos, ó Deus. Ei, aleluia. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele, ore pela família. Em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele,
vamos atender a todos, amém? Você que já foi ministrado, glória a Deus. Querido, você que já foi ministrado, volte para o seu lugar, para que nós possamos ministrar a todos, amém? Ó, a Camila está aqui, glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ei, xerere balabaxoia, ei, aleluia, glórias, vai derramando, Pai, vai derramando, Pai. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, em minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Aleluia, aleluia, glórias a ti, Jesus, aleluia, aleluia, ei, xerere balabaxoia, glórias a ti, Jesus, glórias a ti, aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido, você que foi ministrado, você vai dar a mão agora aí de novo, amém? Dê a mão para sua esposa, dê a mão para sua família, glória a Deus, aleluia, 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 glórias a ti, Jesus. O Senhor tem derramado do Espírito dele, o Senhor derramou e ele consertou alguns altares nesta noite. Existem coisas que o Senhor já trabalhou. Talvez você precise, querido, talvez você precise agora declarar isso. Preste atenção na letra dessa canção. A letra dessa canção, ela declara que existe um Jesus. Ela declara que esse Jesus, ele é a nossa rocha. Ele é aquele que pode dar o sustento para toda a sua casa. Não existe outro Deus, não existe outra situação. Somente Deus pode trazer o vinho novo para a sua casa. Somente Deus, através do Espírito Santo, da rocha, que é Jesus, pode trazer o vinho novo para a sua casa. Então você vai dar a mão aí em família de novo, amém? Você vai junto conosco. Nós vamos declarar essa canção. Nós vamos cantar esta canção. Porque exaltar o nome do Cordeiro faz parte daquele que está cheio do vinho novo. Você vai declarar que é Ele, é por Ele. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que firma a sua casa na rocha. Aleluia. A rocha onde minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa,
Aleluia! Eita! Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? E quando você sair daqui, e quando te perguntarem, onde está o teu Deus? Sabe o que você vai responder? Meu Deus está na minha família, trabalhando na minha família. Você pode glorificar Ele mais uma vez? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, queridos? Que bênção! Então, por hoje nós encerramos a parte do vinho novo. Mas semana que vem nós vamos falar sobre o derramar do azeite. E eu creio que vai ser um tempo poderoso. Deus está enviando um casal internacional para nós. Aleluia. Amém? Eles são intermunicipais e vão estar conosco. E Deus já vai enchendo a vida deles de vinho novo, para estar aqui trazendo, querido, sobre o azeite para a nossa vida, em nome de Jesus. Não perca, querido, venha na quinta-feira, sabe? Venha no domingo de manhã, venha no domingo à noite. Tem pessoas que nós, na época da pandemia, nós somos obrigados a transmitir o culto online. Foi bênção, foi ou não foi, querido? Foi bênção. Mas agora passou. Agora você pode vir para a casa do Senhor. Então não fique em casa de quinta-feira, querido. Venha para a casa do Senhor. Sabe, eu sei que assistir o culto online, devido a uma necessidade, é importante. Às vezes você realmente não consegue vir por uma enfermidade, agora, se for simplesmente porque, eu cheguei, eu não vou. Não, venha. Sabe por quê, querido? O culto aqui é muito mais gostoso, é muito mais aconchegante do que você lá na sua casa. Você até ouve, mas não é ministrado conforme é aqui. É a mesma coisa de participar de um churrasco online. Quem quer participar do churrasco online comigo? Imagina eu lá, pedacinho de picanha. Aí, sente aí, Rogério, não vai sentir nada. Então venha para o culto. Não deixe o inimigo te prender lá. Amém? Venha para o culto. E queridas mulheres, cadê as mulheres aí? Vocês podem ser melhor, vai. Cadê as mulheres aí? Dia 16, nós vamos ter aqui a primeira rede de mulheres do ano de 2026. Então você, mulher, você está convocada para participar. Você vai convidar uma amiga, você vai trazer uma pessoa que precisa esse ano ser cheia da presença de Deus. Amém? Você vai buscar essa pessoa, você vai levar essa pessoa, não tem problema. Se precisar, você vai fazer isso porque você é pessoa cheia de provisão de Deus. E venha, queridas, venha participar, venha prestigiar. Olha que bênção, né? Pastora Vanessa, uma pastora tão querida, tão amiga nossa, tem nos abençoado quando vem aqui. Quem já conhece a Vanessa com Wesley, quando eles vêm pregar aqui, eles trazem tanta graça, tanta presença de Deus. Então venha prestigiar a presença dela, venha também prestigiar a presença do Senhor Jesus nesse dia, porque Ele estará aqui, mulheres, para edificar a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? E ela vai trazer aí um livro, que ela escreveu, um devocional, que ela juntamente com outras pastoras escreveram. Vai ser um tempo também de você, mulher, talvez ofertar na vida de outra mulher, sabe? Talvez você compre um livro para você fala, eu vou ofertar esse livro na vida de tal pessoa. Leve um livro para ela, abençoe a vida de uma outra pessoa. Isso é bênção diante do reino de Deus, amém? Então ela vai estar trazendo um material para divulgação. Então venha participar, que será uma bênção para a sua casa, em nome de Jesus, amém? Então quinta-feira nós temos aí, a continuação da nossa série, amém? E homens, nós já temos a nossa primeira rede de homens, amém, homens? Não, vocês podem ser melhor, que isso? Amém, homens? Glória a Deus, amém? Então dia 23, nós vamos estar divulgando lá no grupo, o que vai ser feito. Eu creio que será um tempo para nós, homens, também estarmos cheios da presença de Deus para o nosso lar, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos. Pai querido, queridos, perdão.
nós também vamos iniciar esse ano, o ano da consagração. Então nós vamos estar jejuando a partir do dia 12/1, jejum de açúcares e doce. Então, durante esse período, nós estaremos jejuando açúcares e doce. Tá bom, querido? Então, tente acompanhar esse calendário, que vai ser bênção, vai ser poderoso para a igreja e para a sua vida. E no dia 19, inicia o jejum de todo tipo de farinha. E dia 26/1, jejum de todo tipo de carne. Então, querido, é um tempo para nós edificarmos, né? Quando você vai lá para o nutricionista, ele vai restringir você de alguns alimentos para que você possa perder peso. E aqui você vai ser restrito de alguns alimentos para você ganhar peso no mundo espiritual, para que o diabo olha e fala: esse daí eu não posso não, esse aí está jejuando, esse aí está no óleo, amém, querido? E você vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Pai querido, nós te louvamos e te damos, ó Pai querido, toda a honra e toda a glória. Pedimos a tua bênção para a nossa casa, para a nossa família essa semana, que verdadeiramente nós possamos estar cheio do vinho novo, cheio, Pai querido, da tua presença, para fazermos a diferença em nome de Jesus. Leva-nos em paz, debaixo da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 1, 2, 3.